crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre São Guido. Vocês já ouviram falar desse santo? Então presta atenção que eu vou contar para vocês um pouco da história dele. Foi assim. Guido nasceu na Bélgica. Ele viveu entre os séculos 10 e 11. Desde muito jovem, desde a infância dele, ele demonstrou ter total desapego aos bens materiais. Tanto que já na juventude dele, ele doou tudo aquilo que ele tinha e doava tudo aquilo que ele ganhava. E daí, nessa busca para viver uma vida de santidade, para crescer mais espiritualmente, Guido decidiu deixar a casa dos papais dele e se mudar para uma cidade chamada Laeken, que é próximo de Bruxelas. Lá, ele passou a ser sacristão do vigário, de um padre. E essa decisão dele foi porque ele poderia assim ajudar mais os pobres, aos doentes, se dedicar mais à vida de oração e à penitência. Bonito, né? E daí, quando ele ficou órfão, ou seja, quando o papai e a mamãe dele morreram, Guido decidiu se tornar comerciante. Como assim, Sassá, comerciante? Ele não tinha uma vida toda desapegada? Não tá combinando essa história, não. Ah, mas aí tem um segredo. Guido tomou a decisão de se tornar comerciante porque, assim, ele poderia ajudar mais ainda os pobres e os doentes. Entenderam? Mas, minha gente, esse não era o plano de Deus para a vida do Guido. O que aconteceu? O navio que ele tinha comprado, cheio de mercadorias, afundou com tudo dentro, no rio Sena. E aí, o que São Guido fez? Ele entendeu que ele tinha feito a escolha errada. Ou seja, ter deixado a vida missionária para ser comerciante. Ainda que aquilo que tenha motivado a tomar essa decisão tenha sido uma motivação muito boa, que era ajudar mais e mais os pobres e doentes. Mas Deus queria muito mais dele, né? E daí, imediatamente, ele já entendeu o recado de Deus, vestiu seu hábito, sua roupa de missionário e saiu pela Europa. Ele andou por anos e anos pela Europa, encontrando e ajudando vários pobres e doentes. Inclusive, ele chegou a ir até a Terra Santa. E aí, na volta, ele resolveu voltar para uma cidade ali próxima de onde ele tinha nascido. Só que ele já estava bem fraquinho e doente. E pouco tempo depois, ele acabou morrendo. Mas ele já morreu e ali já tinha mesmo uma fama de santidade. Tanto que várias pessoas começaram a procurar essa cidade onde ele morreu e foi enterrado, que se chama Anderlecht. E por essa procura, por ter crescido tanto essa fama dele de santidade, construíram uma igreja para poder guardar as relíquias de São Guido. E aí, essa fama dele de santidade começou a crescer principalmente entre os sacristãos, entre os trabalhadores da lavoura, né, os trabalhadores do campo, e os cocheiros, especialmente de cavalo. E coisa, né? Ah, e tem um outro detalhe também. Diz a tradição da igreja que São Guido, ele morreu porque ele teve uma forte infecção intestinal, tipo um probleminha, né, na barriga dele. E muito provavelmente foi causado porque naquela época as condições de higiene, eram bem ruins. E aí, hoje em dia, muitas pessoas que têm algum problema, assim, né, no intestino, pedem a intercessão de São Guido para poderem ficarem boas. Pois é. E hoje, no dia 12 de setembro, a igreja dedica a festa litúrgica a São Guido. E lá nessa cidade de Anderlecht, acontece uma procissão e depois da procissão, uma bênção para cavalos e cavaleiros. Lindo, né? Olha só, gente. A vida de São Guido foi de inteiro desapego aos bens materiais e de busca pela santidade. O pouco que ele ganhava, ele doava aos pobres que ele encontrava pelo caminho. As maiores virtudes de São Guido, a gente pode dizer que eram a caridade e o silêncio. Demais, né? Que São Guido possa ser esse exemplo para nós, um exemplo a ser seguido, e possa ser também o nosso amigo intercessor no céu. São Guido, rogai por nós. Tchau!